certo? A gente tem um quadro aqui que chama Mitos e Verdades, que é um bate-bolazinho, tá bom? Das principais mitos sobre o tema abordado. Então vamos começar com o primeiro mito, que é limpar o ouvido com cotonete é seguro e ajuda na limpeza? Não, mito, pelo amor de Deus. Peraí, não é seguro? Não ajuda na limpeza? Ave Maria. Joguem os cotonetes fora, pelo amor de Deus. Não usem para limpar o ouvido, certo? Ouvido não precisa ser limpo. Tem paciente que... Não, doutora, eu não uso cotonete não, mas hoje eu pego um miss, boto um algodãozinho na ponta, ó, fica mais fino e beleza. Não, gente, não precisa. O que tiver, na coceirinha, ele... O ouvido é autolimpante. Na entrada do conduto tem uns pelinhos, onde é produzida a cera, e esse pelinho é jogado, consegue expulsar, na maioria das pessoas, a cera que é produzida, né? Tem pessoas que realmente produzem muita cera, mas, gente, o cotonete não vai limpar. O cotonete vai empurrar e vai dificultar ainda mais, né? Tem paciente que nunca na vida vai precisar ir no otorrino fazer uma limpeza de ouvido. Mas tem pessoas que produzem em excesso e aí realmente precisam ir, entendeu? Mas o cotonete não ajuda de forma alguma. Como é que eu limpo meu ouvido? Pontinha da toalha depois do banho, ó, passa por fora e acabou. O mundo caiu. Tá chocado aqui. Tô chocado aqui. E lá na tua casa, você nunca usou nos seus filhos? Nunca usei nos meus filhos. Né? Tem um alerta também, né, Manu? Porque muitas crianças utilizam. E gente, tipo... isso. E, ó, parece piada, né? Parece besteira, mas um número de pacientes que começa a limpar o ouvido e esquece que o cotonete tá dentro. Sim. E tem trauma, porque teve essa semana um que foi de noite, limpou o ouvido e deitou, e o cotonete entrou dentro do conduto, perfurou o tímpano, né? Parece que é pouco. Parece que é absurdo, mas é mais comum do que a gente imagina. O meu uma vez quase acontece. Foi mesmo. Como assim? Pelo amor de Deus. Mas era criança e não sabia direito. Aí eu tava lá, ó, chega, não tava lá. Não tinha Era 1980. Aí quando um cachorro latiu do lado, Meu susto. E aí você chega a sentir aquele toquezinho. Não aconteceu nada grave, mas você sentiu que poderia acontecer algo mais grave. A criança, ela não tem limite, né? Ela vai colocando ali. E é uma coceirinha boa, gente. Começa a coçar o ouvido aí. Não para, não. Só para quando machuca. A perfuração de tímpano, qual é o principal tratamento que você faz hoje quando você se depara com ela? É tratar a causa, né? Causas traumáticas, eu gosto sempre de tratar como uma infecção secundária, né? Porque você juntou a orelha média, que tem bactérias, né? Não tem bactérias, com a orelha externa, que tem bactérias de própria da colonização do conduto mesmo, né? Então, primeira coisa, não mexer, não lavar, procurar um otorrino para fazer esse tratamento. Em 95% dos casos, fazendo tudo direitinho, fecha. Criança, otite média aguda, às vezes supura, tem uma perfuração. Se você tratou, 99% de chance de resolver também, né? Fecha sozinho. Fecha só. Antes da gente continuar com os mitos e verdades, só uma pergunta de casa aqui. Produção de cera está relacionado a usar muito fone de ouvido? O que acontece? É que nem aparelho auditivo, né? Aparelho. Você usa e aí, como não dá tempo da cera ser expulsa, você acaba empurrando um pouquinho, aí acumula um pouco mais mesmo. O que é a cera de ouvido? Qual é a função dela que o corpo produz? A cera, ela é produzida para quê? Para proteger o ouvido. De quê? De impurezas, de bicho, né? De inseto, né? Para grudar nela e proteger o tímpano, né? E a orelha média, que são as mais nobres, né? Então, essa cera, ela é produzida e ela fica logo na entrada do conduto, na parte externa do conduto auditivo externo, entendeu? Para poder ter essa proteção. O aumento acentuado dela pode ser sinal de alguma patologia? Não. O que eu percebo é que não tem causa genética, nada disso, né? Pacientes que têm um pouquinho com a pele um pouquinho mais oleosa acabam produzindo um pouquinho mais de cera. Às vezes tem uma dermatite externa também associada, que é aquela coceira com as caspinhas que fica no conduto, né? Que ajuda também a ter uma irritação e a produzir um pouco mais de cera, sabe? Cera não pode ter muito nem pouco, porque paciente que também tem pouca cera, pode acreditar, sofre também. Coça muito, resseca, né? Então não pode ser nem 8 nem 80, né? Não tem que ser na dose certa. Outro mito aqui, adolescente não tem perda de audição, só criança e idoso?
Mito. Seria bom se Né, fosse, né? Mito. Tem as causas, às vezes, que passou desapercebida na infância e as causas adquiridas, principalmente hoje, com o fone de ouvido, ou um ruído nos paredões da vida, É. né? As festas. É. Festas de som alto. Aquele absurdo, né, de som. Então, se ficar mais de 10 minutos naquela exposição ali, lesiona. Aquele pessoal que gosta de ficar encostado naquelas caixas gigantes. Não sei como consegue, né, ficar por muito tempo ali. Seu ouvido vai dando sinais de que não é pra ficar. Aquela zoada, aquela, né, dando sinais, dói até, né? Eu acho que o zumbido é algo que, assim, quando começa a aparecer, é quando eles começam a ficar desesperados e procurar. Porque o zumbido, ele pode ser a causa, né? Ele pode ser uma das causas induzidas por ruído, por esses barulhos. Então fica ali no paredão, no outro dia, começa o... E o zumbido é um sinal de que só audição é um dos sinais principais de perda auditiva, né? O zumbido, a principal causa é a perda auditiva. É. É bem que eu não tenho paredão. Mas Só usa meu fonezinho de ouvido aqui. Só meu fonezinho de E ouvido. caiu no outro. Aparelhos auditivos resolvem qualquer tipo de surdez? Não é bem assim, né? Primeiro que tem aquelas causas transitórias que precisa de tratamento e que com medicamento vai resolver. Causas cirúrgicas, como eu falei, né? Às vezes a tipionotomia, às vezes tem um colesteatoma e tem alteração, enfim, não vai resolver 100%, né? E algumas causas que, tipo que a gente falou, perdas muito graves, né, severo profundas, não vão resolver com o aparelho auditivo, porque não vai amplificar né, a intensidade adequada para a pessoa ouvir. Embora seja importante, né, como a Manu falou, dependendo do caso, sempre vai avaliar. Tem paciente, às vezes, que ele tem uma perda, mas ele tá ali buscando uma ajuda, porque ele quer ouvir, seja lá qualquer som, né, digamos, de um paciente com uma perda severa profunda. Então, eu coloco o aparelho. Nem sempre a gente vai ter uma resposta boa. E a gente é bem honesto em falar, ó, a gente vai colocar, talvez não escute nada. Mas tem paciente que, por incrível que pareça, muitas vezes as células ali conseguem ainda uma resposta e o paciente consegue ouvir barulho. Então, aquele paciente que não ouvia nada, ele vai ouvir o barulho mais forte, de alguém bater na porta, né? Ou muitas vezes tem caso de paciente que fala, quase que fui atropelado, buzinaram e eu não ouvi. Então, com o aparelho, ele não vai ouvir a fala, mas ele vai ouvir esses sons de uma buzina, um som mais intenso. Melhora a qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida, ele já vai ficar mais em alerta para esses sons. E se for jovem, às vezes até consegue dar uma melhorada aí, né, mano? É isso. E a casa, assim, de surdez que não... Sem tratamento. Como Tem alguma surdez que chegou lá, não, esse aqui pode voltar para casa, que não tem o que fazer. de pesquisar e não acha a causa e não tem nenhum estímulo para fazer. Hoje em dia tem muito estímulo, às vezes é no acesso, né? Porque, tipo, o implante coclear nem todo mundo que tem acesso para fazer. Aqui na Bahia faz pelo SUS, né? No Irmã Dulce faz. A fila é muito longa, né? E às vezes tem paciente que tá lá escondidinho na roça e tá acomodado, né? E não procura ajuda. Acostumou daquele jeito ali. Mas sempre tem alguma coisa que possa melhorar. Como o Dali falou, não vai, às vezes, resolver 100%, mas já dá uma melhorada na qualidade de vida. Quando a gente avalia esses pacientes com perda severa profunda, a gente já começa numa intensidade de 90 decibéis, uma intensidade mais forte. Então, quando a gente põe ali, principalmente nas frequências graves, ele escuta. Muitas vezes ele tem sabe, aquela esperançazinha, aquele sonzinho que você colocou e ele fez assim uma expressão de que ouviu. Então, e aí quando tem, muitas vezes a gente fala, vamos ver o aparelho. Não é que a gente tentar, né? Tentar, né? Eu acho que tem que tentar até pra questão da e uma questão do aparelho também, hoje em dia, que como a gente comentou, que é o zumbido, né? Vem junto com a perda auditiva, tem paciente que se incomoda mais com o zumbido da perda do que a própria perda. Isso. E aí tem aparelho auditivo hoje, né? Específico para zumbido. E incomoda muito. Imaginei você o tempo todo com a zoada no ouvido, né? Pra dormir à noite, porque tem paciente que não consegue. Casos que ele fica com esse zumbido. Fica. E aí tem paciente que fala assim, olha, pelo amor de Deus, tira esse zumbido, E ele nem tem uma perda auditiva significativa. Exato. Né? Tem casos, como a Manu falou, que nem tem, mas hoje a tecnologia, e graças a esse avanço da tecnologia, vem aparelhos específicos para tratar o zumbido. E o zumbido, muitas vezes, paciente muito jovem, é bem comum nessa paciente mais jovem, o idoso também. Paciente ativo, né? Com o zumbido o tempo todo é ruim. Aí, colocando o aparelho, fazendo a reabilitação, o acompanhamento, né? A gente consegue boas respostas.
Já tivemos casos assim, inclusive, Sim. né, Manu? Um rapaz bem... É um adulto, não é idoso ainda, né? Com a perda auditiva não muito grande e com um zumbido insuportável. Investigamos, não encontramos nada, né? Aí ele foi pro aparelho auditivo para melhorar o zumbido. Melhorou a qualidade de vida dele absurdamente. Exatamente. Né? Voltou sorrindo, é bom demais. Bom mesmo. Seguindo aqui, então, mais um mito aqui, ou verdade. Fones de ouvido são inofensivos se usado em volume baixo? É mito. Como a gente viu, depende o quê? Da intensidade e do tempo. Né? Mesmo baixo e por muito Mesmo tempo. 50%. Aí não tá ouvindo. Mas não pode usar, né? Eu brinco principalmente com os adolescentes, né? Que a gente vai ouvir um conselho, o conselho aqui não é de gente velha, não. Perdeu a audição, gente, as células ciliadas morreram, já foi. É uma perda auditiva que vai levar para sempre por uma causa, né, que poderia ser evitada, né? Na academia a gente vê também os fones de ouvido lá em todos os lugares ali, depois foi no ouvido. Então, cuidado com infecções, né? Seu fone de ouvido é seu, guarde direitinho, né? No saquinho, de vez em quando não higienizar também, né? Para evitar infecções. A perda auditiva não tem relação com a saúde geral? Mas mito, né? Mito porque a gente precisa ouvir, interagir, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes tem doenças que cursam com perda auditiva, então a gente pode dar um diagnóstico de uma perda auditiva, tipo uma doença autoimune, né, já pela audição, né? Então tudo é interligado. A mesma coisa, se você não ouve bem, você pode ter repercussões psicológicas, né? Isolamento, como a gente conversou. Depressão, hoje então é interligado, né? Não é só não vai ouvir, né? Tem alguma doença assim, além da autoimune, que apresenta a perda auditiva como secundária? O uso de medicação como furosemida. Sim, furosemida, tem antibióticos também como gentamicina, micacina também são ototóxicos e podem lesionar as células do ouvido, né? E aí, às vezes, em quadros mais graves de meningite, que tem criança, quando a gente vai fazer uma investigação, que acaba pesquisando, precisou fazer uso de antibiótico e aí foi ototóxico e lesionou as células do ouvido. Mas essa lesão, ela é reversível? Irreversível. É muito delicadinha as células do ouvido, né? Então, por isso a gente tem que tratar bem o ouvido da gente. A gente tem 2, mas a gente precisa cuidar deles, né? Com muito carinho. E às vezes com o aparelho vai tentar. Não, aí a gente é uma perda auditiva, não ficou surdo, né? A gente vai estimular a audição que tem. A gente fala assim, o idoso muitas vezes, né? Ele fala, eu vou ouvir como antes. Não, o que Deus fez não vai ter como. Mas tem como a gente melhorar a qualidade de vida, né? E muitos chegam bem resistentes sem querer usar e depois que usa, fica extremamente dependente, né? Assim como a gente com os óculos, se eu tirar aqui, já era. E o nervo auditivo é que nem um músculo. A gente precisa trabalhar ele. E o aparelho faz isso. Dá o som, né? Pra ele levar lá para o cérebro. Se a gente não estimula, ele vai achar que não precisa. E vai ficando mais difícil, depois com a perda auditiva aumentando, pra gente estimular esse nervo auditivo, entendeu? Tem paciente que a gente atende, sei lá, 2 anos atrás, estava com a perda com grau. Principalmente em idoso, né? Então aquela perda vem descendo, depois ele nos procura, já tá com outro grau, e aí com certeza a adaptação vai ser muito mais difícil do que seria lá atrás, que ele tava com grau mais moderado, mais leve, e talvez até conseguiria estacionar aquela perda ali. Mas ela, na maioria das vezes no idoso, ela é progressiva, né? Isso. Ela vai cada vez, não tem um estímulo, cada vez vai piorando. Implante coclear é só para crianças? Isso é mito, né? Como a gente comentou aqui, a gente faz muito em criança, né? Quanto mais cedo, melhor. Mas também está se fazendo muito idoso. Idoso. No curso que eu fui fazer, pacientes de 80 anos estavam sendo submetidos a implante coclear. E a melhora da qualidade de vida dele é absurda, né? Então, adulto, idoso também se faz implante coclear. Demais. Tranquilinho, né? Mitos e verdades foi bem. Foi bom. Zero polêmica.
Fora a questão. Gente, a cera, do acredite, cotonete. do cotonete é sempre uma polêmica. Gente. Tem paciente que eu brigo e falo, gente, não, como assim? Eu vou limpar esse ouvido com o quê? Pelo amor de Deus. Até Vou hoje, viver todo sem mundo limpar o acredita. ouvido. É. Muito difícil. Muito difícil, né? É, porque é uma coisa que é meio cultural, né? É. O cotonete tá ali, ninguém compra o cotonete pra outra coisa que não seja esse tipo de higienização. É. Principalmente até de bebês. Quando você chega ali. As mães têm o costume de fazer essa. Tem um cotonete essa que é limpeza. mais grossinho, né? Que a ponta não é tão... É mais grosso na borda e... Mas, E a gente, não família- vale a pena. E é só o pavilhão. Quando compra pra É, limpar mais É só o pavilhão externo. Pavilhão. Não, usa a fraldinha por fora, É. tá ótimo.